Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam todos mais uma vez bem-vindos aí ao canal Educa Valuation. Hoje nós vamos fazer avaliação de soja, tá? Utilizando aí para determinação do valor justo, utilizando o fluxo caixa descotado, né? Metodologia X-Earning, né? Multi-Period X-Earning Method. Então essa é uma metodologia que a gente avalia o ativo isolado da companhia, né? Tudo aquilo que nós já conversamos. Teve a aula já de introdução, um pouco sobre a norma, né? Um pouco sobre as particularidades que a norma traz, que o CPC traz, né? Que o IAS 41 também traz, né? A sua determinação de valor justo, como que eu reconheço, como eu mensuro, né? E hoje a gente vem na prática aqui, então, né? Avaliar soja, né? Cultura de soja, pessoal. Também dá para aplicar o mesmo modelo para milho, tá? Ou para algodão, é um ciclo muito rápido. Também dá, a estrutura é muito idêntica, tá? Só vai mudar as premissas dos inputs, tá bom? E hoje então a gente vai utilizar aqui no Excel, né, como avaliar o valor justo aí da plantação de soja aí em atendimento, né, ao pronunciamento técnico do CPC 29, ativo biológico e produto agrícola, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Juliano, tá? Eu sou aqui o anfitrião do canal Educa Valuation, tá? Eu sou mestrando em estatística aí pela UFSCar, sou contador, tá? E especialista em normas internacionais contábeis e FRS, e também especialista em avaliação de ativos de empresas, né, valuation, tá? Eu atuei como executivo mais de 15 anos em grandes empresas, diversos segmentos, né, da economia. E, por fim, fui executivo também na Deloitte, onde eu pude, aí, né, eu tive a oportunidade de analisar e avaliar grandes empresas e ativos, tá bom, pessoal? Então, é com esse intuito que eu trago esse canal, trago esse conteúdo para compartilhar com vocês aí. Você que é um controller, você que é o CFO, tomador de decisão da companhia, precisa realizar a avaliação, né, do ativo biológico. Então, esse canal é com esse intuito, esse propósito, é compartilhar conhecimento com vocês. Ou você mesmo, que é um estudante, quer entender, tá curioso para entender como que eu faço valuation. Eu tinha essa curiosidade, pessoal, lá atrás. Tá? Como eu determino o valuation, como eu faço o valuation, como eu determino o valor justo de um ativo e de uma empresa, que bagunça é essa? Minha cabeça ficava bagunçada, né? Ao longo do tempo, estudando, né? Há uma carência de materiais no mercado em relação a esse assunto. A gente vê mais a norma, a técnica, né? Mas a prática, a avaliação é uma carência. Então, pessoal, esse é um conteúdo gratuito aí para você, não tem curso algum que você vai aprender isso, e se você encontrar um curso, você vai aprender errado, tá? Eu sei do que eu estou falando, eu fui executivo e na prática é totalmente diferente, tá bom? Quando a auditoria está na sua empresa, as coisas funcionam totalmente diferente, tá? Então, eu trago aqui para vocês, então, como avaliar, então, determinar o valor justo da soja, tá? Da soja ou do milho que vocês quiserem, é só substituir premissas, inputs aqui, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, para a gente seguir aqui, se inscreva no canal, dê um like, tá? Ajuda o canal a crescer. É gratuito os conteúdos aqui, pessoal. Então é super importante que vocês aí deixem um comentário. Se quer uma planilha, por exemplo, quer receber essa planilha aqui com os cálculos, metodologias, exerçanes, a gente vai falar de CAC, TAB, são coisas particulares dessa metodologia. Deixe o seu comentário, tá? Deixe o seu e-mail aqui no canal, no YouTube, pessoal. Não adianta ficar mandando e-mail e pedindo planilha, eu só vou mandar se deixar comentário aqui. Aí você estará ajudando o canal também, né? Então deixa seu comentário, deixa seu e-mail, Juliano, deixa seu feedback. Juliano, gostei. Juliano, talvez dá para melhorar isso. Juliano, não sei, não entendi aquilo. Vamos discutir, tá, pessoal? Vamos discutir. E essa é a ideia, é compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? E vocês me ajudem aí, né, se inscrevendo, compartilhando o canal com os amigos, né, com o profissional, o seu time lá na sua empresa, compartilha também, né, para que eles também tenham conhecimento de como faz o processo de avaliação da soja, tá? E deixem seu like aí, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu sempre trago a CAP, modelagem financeira, pessoal. Sempre é muito bom ter uma organização, color coding, tá?
Isso mostra muita credibilidade na planilha que vocês vão fazer, tá bom? Então, pessoal, se é assumption, deixa como azul, né, um histórico, deixa também o input como um azul mais forte, o output, quando é fórmula, deixa em negrito. Se tiver link em outras planilhas, deixa como verde. Você que vai determinar esse color code da sua companhia, tá? Mas é bom sempre manter um padrão, tá? Porque você tem que sempre pensar o seguinte, eu vou montar aqui uma modelagem financeira, uma planilha, eu vou entender perfeitamente. E os colegas, né, da minha equipe, ou um auditor, né, ou o avaliador, ou o revisor, depois eles pegam a sua planilha e não vai, é muito link, é para lá e para cá, e tá tudo escuro com a cor preta, é uma bagunça, pessoal, pintado, células pintadas, tá? Então assim não faz sentido. Então uma planilha clean, né, com os color codes bem organizados para mostrar credibilidade, tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que se você fizer isso, seguir esse padrão no seu trabalho aí, nas suas planilhas, você vai ser muito bem visto, tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai ver aqui hoje, pessoal? A estrutura, né, da avaliação, né? Então a gente vai aqui calcular então toda a receita, né, pela área, pelo custo da saca da soja, tá bom? Os impostos, né, volume, preço. A gente vai também ver os custos, né, os custos de tratos culturais, os custos de colheita, beneficiamento, armazenamento. A gente vai ver os CACs, pessoal. O CAC, Return On, Return Off, né? A gente sabe que o Return On é o aluguel hipotético, né? Daquele mensalmente eu estou utilizando aquele ativo. Então é um aluguel hipotético, né? Return Off é a depreciação e amortização do ativo, né? Pelo uso, né? Pelo desgaste do uso daquele ativo, tá bom? Aqui eu já faço uma observação, pessoal. Talvez assim eu vou comentar mais, tá? Ao longo do nossa aula aqui, mas veja, quando a gente vem no contexto de ativo biológico, tá? O return off, para algumas culturas ele não existe, tá? O que eu estou querendo dizer? Lembra da nossa aula? Nós falamos de ativo biológico, falamos de planta portadora e produto agrícola, né? Então, assim, o que é o ativo biológico? É um animal, uma planta viva, né? Em fase de transformação, né? A partir do momento que eu colhi, virou produto agrícola. E o que é a planta portadora? A planta portadora, pessoal, é o pé, é a soca da cana, é o pé de laranja, o pé de café, né? Essa é a planta portadora, tá? Então, nesse caso, quando o ativo ele tem planta portadora, a gente vai calcular então o return off, é a amortização dessa planta portadora, tá? No caso aqui da nossa aula, específico para soja, milho, não tem planta portadora. Eucalipto não tem planta, pinos não tem planta portadora. É só o ativo biológico. Então, nesse caso, a gente não considera return off, tá bom? Muito importante isso, tá? A gente vai calcular o quê? O return on, né, o aluguel hipotético, ou seja, o arrendamento, o custo de arrendamento daquela área. Quanto isso me custa para eu plantar essa área? Mesmo que a área seja própria, tá, pessoal? A gente precisa calcular esse aluguel hipotético, o custo de oportunidade envolvido, né, por trás de tudo isso. Mas o return off, Juliano, é a terra. Será que não dá para depreciar, amortizar? Pessoal, a terra não deprecia, né? Ela valoriza. E outra, se o manejo for bom, você está até ajudando aquela terra a ser melhor. Então a terra ela valoriza, ela não desvaloriza. Então é por isso que quando a gente falar no aspecto, tá? Olha só, importante, quando a gente falar no aspecto de ativo biológico, o return off não existe para aquela cultura que não tem planta portadora, tá bom? A gente já começa aí com algumas observações. Essa metodologia, pessoal, X-Earning, é utilizado muito em combinação de negócios, CPC 15, né? Eu gravei uma aula, se você quiser, vai lá, assista lá como avaliar a carteira de clientes, tá? É metodologia X-Earning, tá? Usa CAC, TAB, que é o benefício fiscal e tudo mais. Lá você vai ver uma outra, a estrutura é muito parecida, você vai ver o CAC, o Return On, o Return Off, você vai ver o TAB, tá? Mas veja, quando a gente vem no aspecto de ativo biológico, falando de soja específico dessa cultura, o return off ele não existe, tá? Porque a terra não deprecia, tá bom? E, por fim, a gente tem então o fluxo caixa descontado, que é a alíquota do imposto de renda, tá? Que a alíquota, pessoal, lembra da determinação do valor justo, né? Que é pelo ponto de vista do comprador e não do vendedor,
né? Então, é olhar de mercado. Então, a gente utiliza que a alíquota 34%, imposto lucro real, tá? Não considera esse lucro presumido, pessoal, não considera, tá? Então, é super importante isso. Ah, Juliano, mas aqui na minha empresa eu faço isso. E é aceitável. Ok, se a sua auditoria aceitar, amigão, parabéns para você e bora. Eu particularmente, às vezes que eu avaliei e revisei trabalhos de ativos biológicos, tá? Eu sempre pedi ajuste, tá? Eu não aceito lucro presumido e sim pelo lucro real, tá bom? O OC, pessoal, a OC a gente vai também considerar uma OC. A gente teve uma aula, né, de como determinar o custo de capital, como calcular o CAPM, como calcular uma OC real, nominal, né? O que é uma OC real, o que é uma OC nominal. A OC real não considera a inflação, né, o IPCA, a OC nominal já leva em consideração. Então veja, pessoal, se o meu fluxo não está inflacionado, o que eu estou querendo dizer? O preço, o volume ou o ajuste de despesas não está sendo considerado inflação, meu fluxo é real, minha taxa também tem que ser real. Se o meu fluxo é nominal, minha taxa tem que ser nominal. Eles têm que conversar, pessoal, tá? Banana, banana, maçã, maçã, tá bom? Não pode inverter as coisas. Fluxo real, taxa nominal. Não pode, tá? Então, a WOC aqui que a gente vai utilizar, ó, é o WOC real, tá bom? E por fim, pessoal, o TAB, né? O grande TAB aí, o misterioso TAB, né? Tax Amortization Benefit, nada mais é que o benefício fiscal, né? Tributário. O que é isso? Quando você compra um ativo, né? Você tem um custo lá, né? Despesa e tudo mais. Isso você tem um benefício fiscal pela depreciação desse ativo, certo? Né? Ou amortização desse ativo. Né? Então, a gente precisa considerar o benefício fiscal, tá bom? Então, veja, pessoal, o imposto de renda é lucro real, então a gente vai considerar o TAB como benefício fiscal aí, tá? 34% de benefício fiscal aí, beleza? E, pessoal, falando já nesse assunto de TAB, eu trouxe aqui duas planilhas para a gente brincar. Um é utilizando, como a gente calcula o TAB, tá? Existem duas formas, pessoal. No caso da soja, cultura, o ciclo é pequeno, né? 120 dias, 140 dias ou 160 dias. O ciclo muito rápido, 3 meses, 4 meses. A gente vai utilizar, então, o GOLSEEK, né? Para que a nossa planilha não tenha referência circular, a gente vai calcular o GOLSEEK, né? Amortizando esse TAB aí, e também a gente vai utilizar a fórmula do TAB. As duas, e a gente vai comparar como que fica utilizando o GOLSEEK, né? TAB pelo GOLSEEK, TAB pela fórmula, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente vai ver aqui, ó? Ó a estrutura aqui. A gente vai ver, então, a gente tem as premissas, a DRE e o fluxo caixa descontado, tá? Balança, pessoal, não tem, né? A gente está avaliando um ativo isolado, ativo biológico, né? Soja. Então, não fala assim balanço, tá? Não quero nem ver balanço aqui, tá bom, pessoal? Agora, se fosse companhia, a gente ia precisar no balanço, a gente ia precisar de capital de giro, ia precisar de outras coisas. Que a gente vai ver isso, talvez, em eucalipto, que é uma cultura mais longa, né? É uma cultura de 7 anos, o eucalipto, tá? Cana também é um ciclo rápido, porque é um período. A gente vai ver pinos, 16 anos, a gente vai ver, tá? Uma cultura mais longa. Aí sim a gente vê um capital de giro, a gente vai ver outras particularidades lá, uma outra estrutura, tá, pessoal? Bom, então, o que a gente vem aqui, então, em premissas, né? Bom, metodologia, fluxo de caixa descontado, data base, pessoal, 31/12 de XX, né? Cultura soja, qual é a área total, pessoal? Ah, vamos 5.000 hectares, tá? Pode ser 10.000? Pode, aí você vai colocar suas premissas, tá bom? Aqui no nosso exercício, na nossa aula aqui, eu vou utilizar a área total, 5.000 hectares. Então, a gente vai colher em 3 meses, pessoal. O mês 1, a gente vai colher 1.000 hectares, mês 2, 2.500,
o mês 3, 1.500 hectares, tá? Somado, a gente tem, então, aí 5.000 hectares. Produtividade, pessoal, isso é claro que depende de região por região, mas em média 60 sacas, 58 sacas, né? A gente vê aí centro-oeste, o norte, o sul, sudeste, a gente vê aí 58, 60 sacas, um ou outro vai para 75. Pessoal, vamos na média, tá? 58 sacas, tá bom? Preço da soja, é um preço recente que eu dei uma olhada aí como está o comportamento do mercado, está subindo, descendo, sobe, desce, né? Então eu considerei aqui 135. Pessoal, é importante, se a data base é 31/12 de 2023, um exemplo, você tem que pegar o preço do dia, tá? Lá de 31/12, da data base. Não é da data da avaliação, não, é da data base. Ah, é 31/12 do ano X, preço 31/12 ano X, tá bom? Não pode ser o preço do dia, tá bom? Então eu estou supondo que é R$ 135 nessa data aqui, ó, 31/12 tá certo? Arrendamento de terra também vai depender muito da região que você está. Rondônia vai de 12 a 15 sacas por ano, né, por hectare plantado, para custo de arrendamento. Mato Grosso, ali o 63, vai de 8 a 14, né? Então, assim, depende muito da região que você vai estar, né? A sua empresa vai estar localizada. E aí você vai ter essa informação aí, tá bom? Custo de tratos culturais, de novo, pessoal, aqui eu vou considerar R$ 1.000, tá, por hectare de custo de tratos culturais. E de colheita eu vou calcular R$ 300 por hectare, tá bom? Bom, então vamos para a nossa DRE, tá? Vamos começar a linkar então aqui, né? Área colhida no mês 1, pessoal. Então vamos lá, linkar na área colhida, ó. Mês 1, 1.000 hectares. E no mês 2, 2.500 hectares, ó. Mês 3, a gente vai para 1.500 hectares. Tá? Área plantada, pessoal, agora. Agora que a área plantada, a gente vai montar uma formuleta aqui. E vou travar o H22. Então, no mês 1 eu tenho 5.000 áreas plantadas, 5.000 hectares, né? No mês 2 eu colhi 1.000, né? Então eu fico só com 4.500. E no mês 3, 1.500, tá? Produtividade é sacas por hectare, né? A gente viu então aqui que a produtividade, 58 sacas aqui na região onde está o nosso exemplo aqui, tá? Então, pessoal, a receita em modelagem financeira sempre pensa o seguinte: como eu determino a receita de um negócio? Pessoal, sempre fique com isso na cabeça. P vezes Q, tá? Preço vezes quantidade, preço vezes volume, tá? Qual o preço do médio do mix dos meus produtos? R$ 100. Quantos produtos eu vendo nesse mix? 1.000 produtos. Opa, minha receita é essa, 1.000 vezes 100. Tá? Então aqui não é diferente. Então, qual é o meu volume que eu tenho? Meu volume é a minha área colhida, certo? Vezes a minha produtividade. Vocês concordam? Eu vou colher 1.000 hectares e a minha produção é de 58 sacas, então 58 vezes 1.000. Então eu vou ter aqui de volume 58.000 sacas. 140.000 já tá, né? E o preço? O preço é a mercado, né, pessoal? A gente falou aqui, ó, 135, né? Ó, eu vou travar aqui, ó, 135. Opa, já conseguimos então determinar a nossa receita. Então, nossa receita nada mais é que 58.000 sacas vezes o preço da saca, ó. Aí, 7 milhões, 19 milhões e 11 milhões, tá? A gente já começa a ter nosso demonstrativo aqui, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Bom, a gente tem INSS, né? Então, INSS, a alíquota INSS, eu vou travar ela aqui, vezes esse carinha aqui. A gente tem a alíquota de INSS. A gente, então, tem a receita líquida aqui, tá? Custos totais. A gente já viu que a gente tem dois tipos de custo, o custo de trato e o custo de colheita. Custo de trato é os R$ 1.000, né? Então, custo de trato é os R$ 1.000. Olha aqui, ó, R$ 1.000, né? Vezes a área que
que eu tenho plantado. Não é isso? Ó, custos de tratos culturais é o custo que eu tenho por hectare vezes o número de hectare que eu tenho plantado, né? Eu vou travar então aqui o D17, né, que é o custo. E vou arrastar a fórmula aqui, e ele é negativo, tá, pessoal? Porque é custo, né? Então, já vou deixar negativo. E o custo de colheita? Eu também tenho, igual a menos o meu custo de colheita, 300, eu vou travar, vezes a área colhida, né? Estou colhendo 1.000 hectares, quanto custa para colher? R$300 por hectare. Então, 300 vezes 1.000. Olha aqui, meu custo, 300 mil. Olha só, pessoal, a gente já tem um custo total aqui, ó, de 5.300.000, 4.750 ou 950, tá? CAC, o que a gente tem de CAC? Arrendamento de terra, ó. O arrendamento vezes área vezes preço, né? Então a gente tem aqui, ó, eu vou fazer aqui tudo isso, né, igual menos esse vezes esse aqui, tá? É a fórmula aqui que a gente vai somar. Pessoal, vamos falar um pouco de CAC. O que é o CAC? O CAC é o Contributory Asset. São os ativos que contribuem para a geração daquele negócio. Se a gente está falando de soja, quais são os ativos que contribuem, né, para a produção de soja? Pessoal, a gente não tem a planta portadora, né? Então a gente vai ter só o quê? A terra, né? Então a terra a gente vai calcular o quê? Um aluguel hipotético da terra, que é o return on, né? O return off, a depreciação, a amortização a gente não vai ter, tá? Então qual é o aluguel hipotético? O aluguel hipotético é o arrendamento, tá? Quanto me custaria arrendar aquela terra? Sabe que minha terra é... Ah, mas Juliana, minha terra é própria. Não, mas tem um custo de oportunidade, tá, pessoal? A gente precisa calcular isso, tá? Então vamos lá. Quanto custa arrendar a terra na minha região? Bom, geralmente é por saca, né, pessoal? Então aqui, o nosso exercício deu a saca por ano, né? 10 sacas, ó, por ano. Então eu vou 10 sacas, eu vou dividir por 12 aqui, tá? Então a gente vai ter aqui 0,8 saca por hectare mês, tá? Então eu vou aqui travar, tá? E a gente vai ter aqui. Quanto a gente tem de hectare plantado? 5.000, 4.000 e 1.500, tá? E o preço? Preço da soja, né, ó. Então a gente já tem aqui o custo de arrendamento, ó. Vai me custar no mês 1, 500 mil reais de arrendamento, o outro 450, no outro 168, tá bom? E aí a gente já tem o lucro operacional aqui, ó, né? Receita menos custo menos CAC e a margem aqui do negócio, tá bom? Bom, ok, agora vamos para o TAB, né? O que é o TAB? De novo, benefício fiscal, né? É o benefício fiscal de ter adquirido o ativo, né? Então a gente está considerando, pela visão do comprador, a tributação de lucro real. Bom, o TAB, pessoal, aqui a gente vai utilizar o GoSeek, tá? Então a gente vai deixar por último o TAB aqui, tá bom? Para determinar o TAB aqui, pessoal, pelo GoSeek, a gente vai ter que determinar uma porcentagem aqui. Eu vou considerar a porcentagem da receita, tá? Eu já vi bastante gente utilizando volume, pelo volume. Eu acho que mesma coisa, tá, pessoal? Indiferente, tá? Você vai fazer o seu teste aí, mas no meu caso aqui não vai mudar, tá? Então, ó, eu vou considerar a receita 7,60 dividido pela soma total da receita. O quanto o 7 representa do total que eu vou faturar. Então, ó, é 20%. Então, 20% tá no primeiro mês, 50% no segundo, 30% no terceiro. Acho que o volume daria a mesma coisa. Depois eu vou considerar aqui pelo GoSeek esse valor justo estimado, que é o valor de uma amortização do TAB, tá? Do benefício fiscal. E a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer esse cara aqui, tá? Eu vou travar ele, vezes 20%. A gente vai amortizar ele 20 aqui, 50 aqui, 30 aqui, tá? Que a gente vai considerar então como benefício fiscal, ó. Vamos ver se está linkadinho já aqui, beleza, ok. E meu imposto de renda é 34%, tá? Então, aqui eu já teria, então, meu lucro, né? Mas falta o TAB, a gente vai voltar o TAB aqui por último, tá, pessoal?
Então vamos linkar aqui. Meu fluxo de caixa, né? É o meu lucro líquido. Aqui. O meu TAB, pessoal, ele é só um benefício fiscal, né? Então ele tem que voltar. Ele não é um dinheiro, é como uma amortização, uma depreciação. Então a gente vai retornar ele aqui no fluxo de caixa, tá? Nesse caso aqui, tá bom? Então, qual que é a minha taxa? Pessoal, eu tenho visto uma taxa real de 8% em média, tá? A gente viu aí, é só acessar as grandes empresas, BRF, São Martinho, Raizen. Então, para esses ativos biológicos e tudo mais, taxa real 8%, 7,3%, 7%. É uma taxa baixa mesmo. Como a gente determina aqui a taxa real? Bom, vamos lá. 1 mais a taxa anual, né, elevado ao... Qual que é a fórmula? O que eu tenho dividido... o que eu tenho dividido pelo... O que eu quero dividido pelo que eu tenho, né? Então, o que eu quero? Quero 1 mês. O que eu tenho? 12, né? Menos 1. Então, a gente tem aí 0,6% aqui de taxa mensal, pessoal. Mensal, né? O fluxo é mensal, tá vendo? Ó, né? É uma safra, é uma cultura que colhe muito rápido, né? Então, eu tenho uma taxa, um fluxo aqui só de 3 meses, tá? A gente vai ver cana, fluxo também ciclo muito rápido, né? Ela nasce em 4, 5 meses e colhe. Agora, diferente de eucalipto, que são 6 anos, aí a gente vai ver um fluxo anual. Pinos, são 16 anos, pessoal, para cortar uma árvore de pinos, né, a produção. Então a gente vai ver também um fluxo de 16 anos, tá? Então, pessoal, sempre, vou fazer avaliação de ativo biológico, qual é a cultura? Você precisa entender dessa cultura, né? Como essa cultura é, qual é o período, o ciclo dela de produção, quando eu planto, quando eu colho, né? Quais os riscos, né? Os custos e despesas relacionados ao plantio, tá bom? Então você precisa entender tudo. Falou de soja, opa, como funciona a soja? Qual é o período da soja? Né? E todas essas aqui que a gente está vendo, essas premissas, super importante, tá? Bom, período a descontar, sempre a gente utiliza, pessoal, meio período, tá? O que é meio período, pessoal? Bom, assume-se que... Pessoal, vocês concordam que... eu vou falar assim, o mês 1, eu vou calcular mês 1, eu não posso considerar o mês 1 cheio, né? A gente não vê isso em literatura algum, tá? A gente não vê isso em livro, tá bom? Mas veja, é muito questão de efeito de sazonalidade isso aqui, né? Bom, eu vou colher em maio, tá? Cara, mas você vai colher ali nos primeiros dias, na primeira semana de maio, na última semana de maio. Quando você vai colher? Bom, eu não sei. Talvez Então, assim, pessoal, para não considerar nem no início do período e nem no fim do período, a gente considera no meio. É por isso que é a meia taxa, né? Sazonalidade. Eu vou dar um exemplo anual, por exemplo. Bom, eu já avaliei shopping centers também. Então, pessoal, não dá para usar meia taxa em shopping. Vocês concordam? Vocês concordam que o Natal, o último trimestre de um shopping, é onde eles mais geram receita? Então não faz sentido você considerar meia taxa para shopping, entendeu? Então, se o seu ativo não tem sazonalidade, você usa meia taxa, tá? É só por isso, pessoal. Mas, Juliano, mas onde eu vejo isso aqui em alguma literatura? Não tem, pessoal, não tem, tá? Isso é um feeling do avaliador. Por isso que fazer valuation é arte e ciência, né? É a arte de você contar uma história, de fazer uma projeção com base em números, né? E a ciência de você entender contabilidade, matemática financeira, economia, entender de negócios e tudo mais, tá bom? Bom, fator de desconto. Então eu já calculei aqui, mas o fator de desconto nada mais é 1 dividido, né, pela taxa, 1 mais a taxa elevado ao fator de desconto aqui, pessoal. E 1 multiplicado por outro, a gente já tem aqui o fluxo de caixa a valor presente, tá? Olha aí, né? Aí, a gente já tem 16 milhões, né? Mas, pessoal, e aqui a gente tem por hectare, né? Eu dividi o 16 por 5 mil hectares, né? Que é a área plantada total, só para ter, pessoal, como um múltiplo, tá? Esse aqui a gente pode utilizar como múltiplo de comparação, tá? A gente pode acessar demonstrações financeiras de outras empresas públicas, tá? Desde que os dados sejam públicos.
e comparar, ver se está muito fora, tá? Não é para estar fora, pessoal. Tipo, eu colho lá o valor justo de um ativo no sul, no centro-oeste, no norte, no sudeste ou nordeste, qualquer região que você esteja, tem que ser muito próximo do outro, né? Não faz sentido ser muito distante, tá? Então, a gente que é avaliador e revisor, a gente sabe desses múltiplos, a gente sabe o quanto é o custo, o valor justo por hectare. Eu planto tantos hectares, eu já sei, eu multiplico o valor justo por hectare vezes o tamanho da fazenda dessa pessoa, né, desse produtor. Então, a estimativa você já tem, tá? Então, esse é o múltiplo para a gente entender, ver se está fora ou não, tá? Às vezes a gente também faz avaliação todo ano a gente faz avaliação, né? Todo ano a gente faz avaliação. Bom, o ano passado deu R$1.000 valor justo por hectare, esse ano está dando 3. Opa, por que triplicou? R$3.000 por hectare não faz sentido. Então esse é um múltiplo, pessoal, que você sempre tem que ter na cabeça, tá? Então um avaliador, alguém que está fazendo valuation, tem que ter múltiplos, pessoal. Você tem que saber, né, se está fora, se está dentro, o que está acontecendo, porque aí pode ser um potencial risco de que alguma premissa sua esteja realmente fora. Tá? Você vai comprar um imóvel, pessoal, imóvel na Avenida Paulista, em São Paulo. Primeira pesquisa que você faz, qual é o valor do preço do metro quadrado, né? O valor de compra de um imóvel na Avenida Paulista e de locação. Então são indicadores que você sempre tem, tá? Tem que ter em mente, tá, pessoal? Bom, mas nós ainda não finalizamos isso, né? Falta o que aqui? Falta a amortização do TAB, né? Que é o efeito tributário, efeito fiscal, 34%. Então agora a gente vai utilizar o GOLSEEK aqui. Esse carinha aqui é super importante, ele tem que estar 0, tá? Então o que a gente vai fazer? Então a gente vem aqui em dados, tá? Abre aí. Teste de hipótese, atingir metas, tá? Definir célula. Que célula? Essa aqui, ó. Essa célula aqui, eu quero que ela esteja zerada, porque ela é uma célula de check, né? Alterando qual valor, qual célula? Essa célula aqui, ó. Lembra que a gente vai depois calcular aqui essa amortização do TAB de acordo com a curva da receita? Então é isso aqui, ó. Vamos dar o OK. Ele vai dar um valor pra gente, olha aí. Já deu, ó. Né? Ele pegou então 20% desse valor para o primeiro mês, 50% para o segundo mês e 30% para o segundo. E alterou já o valor, ó. Olha para quanto foi o valor justo, 22.982, tá? E aí o nosso check aqui está zerado. Pessoal, se mudar alguma premissa, você tem que refazer esse processo do GOLSEEK, tá? Então, o que eu trago aqui, pessoal? 22.982.000, o valor justo desse cálculo aqui. Pessoal, pode ser que alguma premissa aqui esteja fora, como o custo ou colheita. Essa é uma premissa aqui do exercício, tá? Muito importante. Se você for fazer uma avaliação daqui um ano, ou fazer uma avaliação de 3 anos atrás, os dados têm que ser daquela época, da database. Sempre tenham isso em mente. Database é super importante, tá bom? Então, pessoal, pelo valor justo da soja, pelo GOLSEEK, a gente chega em 22. Vamos ver como que fica utilizando a fórmula do TAB, sem o GOLSEEK. Vamos ver se aproxima, se não aproxima. Vamos desvendar esse mistério, né, pessoal? E só aqui no canal que você tem isso, hein? Ó, então vamos lá. A mesma estrutura, as mesmas premissas, tá? Os inputs, tá? Aqui as mesmas receitas, ó. 7, 19 11. Vamos conferir aqui, né? Eu posso ter errado também. 7,600, 19 e 11, ó. 11,017, 19, 11 é isso. Aqui a gente tem 1,744, ó. Tá vendo? Ó? Com 9,291. Isso aí, tá batendo. Tá? Tá bom. Qual que é a diferença, então? Aqui, veja, que aqui, ó, do EBIT, eu já vou para o imposto de renda. E aqui não, a gente tinha, então, o EBIT, a gente tem o quê? O TAB, ó. Agora, como a gente vai utilizar a fórmula do cálculo do TAB, a gente não vai considerar esse GOLSEEK, tá? Vamos ver como se comporta. Então, daqui a gente já pula para o lucro, tá? O lucro é o mesmo sem considerar aquele TAB no GOLSEEK, tá bom? A gente vai calcular aqui isolado. Então, o lucro líquido, e a gente não tem TAB aqui. Deixa eu ver aqui. A gente não tem o TAB aqui, tá bom? Esse aqui
Ele é zerado mesmo. Então, a gente já tem o fluxo, a taxa é a mesma, tá? Tudo igual, ó, tudo idêntico. Então, a gente aqui então, tem a soma do fluxo, né, de caixa valor presente. Agora, falta o TAB aqui, né? Ó, essa é a formuleta aqui, a formuletazinha do TAB, ó, que a gente considera esse cálculo aqui embaixo. Então, veja, pessoal, o TAB, eu preciso analisar a vida útil econômica dele. É um ciclo rápido, de 3 meses, nem precisaria fazer esse cálculo aqui, pessoal. Ó, 3 meses, a gente sabe, 3 meses. Agora, imagine você calculando o TAB de um ativo, que ele tem um fluxo explícito de 5 anos ou 10 anos, mais uma perpetuidade de 30, 40 anos. Então, você precisa fazer essa análise de vida útil, tá? Então, eu trouxe isso aqui porque em algum momento você vai precisar, tá? Mas aqui no nosso exemplo não precisaria calcular isso não, tá? É 3 meses, a gente sabe que é 3 meses, né? Então, o ciclo é 3 meses, e esse aqui é o check. Só para ver se está batendo, está zerado, está batendo o nosso cálculo, né? Então, a gente tem aqui o valor presente, a gente tem a taxa de R, o prazo, e a soma do fluxo de caixa aqui. Então, a gente tem um TAB aqui de 8 milhões. Ó. Então, qual é o valor justo nesse cenário, utilizando fórmula, pessoal? Está aqui, 24.446. Vamos ver a diferença? Vamos ver a diferença aqui, 24 menos utilizando GoSeek para 22.900, ó. A gente tem 1.400, né? A gente tem 293 reais por hectare de diferença, ou 1.400.000 na determinação do valor justo. Veja, pessoal, né, qual é a diferença aqui em porcentagem? Não é muita coisa não, né? 6%, né, de erro aqui a gente tem, né, de um para o outro. Então, assim, pessoal, aí vai ficar a critério. Aí vai ficar a critério, né? Vai ficar a critério da sua empresa, ao seu critério, de fazer utilizando a fórmula do TAP ou utilizando pelo GoSeek, tá? Normalmente, quando o ciclo é muito rápido, né, faz pelo GoSeek, tá? E é aceitável, a auditoria aceita, tá? Normalmente, e aí vai depender de auditor para auditor, tá? Existem várias consultorias e auditorias, né? Então vai depender muito ali do avaliador, do revisor, do contador que está auditando, tá? Do auditor, né? E aí vai entrar aí a sua capacidade, né, de defender o porquê você utilizou um ou outro, tá bom? Pessoal, é isso. Espero ter compartilhado um pouco com vocês como faz a avaliação, né, de soja, tá, do plantio de soja, do ativo biológico, né, em atendimento ao pronunciamento técnico CPC 29, tá, utilizando a metodologia Ex-Earning. Tá? Então, nós vimos aqui a projeção diária, preço, né, o volume, vimos aqui o que é o CAC, Return On, Return Off, o TAB, o benefício fiscal, tá? Como a gente chega, então, no valor aqui do ativo biológico. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, pessoal, deixa o comentário ou feedback, pessoal. Deixa aí, vamos ajudar o canal a crescer, tá? Vamos dar visibilidade, compartilha aí com seus colegas, com seus amigos de escola, de trabalho, tá? Enfim, vamos compartilhar conhecimento com todos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Abraço.